Fala meus amigos, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. De volta com as resenhas mais longas. Hoje eu até preparei um roteirinho aqui para ler. Já sabem, vou dar os avisos de antemão. Se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem. Se quiserem, façam contribuição para ajudar o nosso canal pelo LivePix, que aparecerá aqui na descrição. Indo para o tema do nosso vídeo, hoje eu trouxe mais uma resenha. Eu gosto desse gênero de vídeo de resenha porque dá para discutir bem um livro e eu não me imponho um limite de tempo. Eu gosto sempre de trazer uma leitura aqui de uma forma que nós possamos, se não esgotar o livro, porque nem sempre nós conseguimos, mas trazer chaves de leitura interessantes, comentar trechos que eu julgo que serão úteis para a leitura de vocês mais atenta e de certa forma talvez chamar atenção para pontos do livro que eu achei interessantes e como esses pontos se relacionam com a nossa situação de hoje. O livro que eu decidi trazer, eu poderia chamar de clássico, não sei, eu não concordaria com essa classificação pelo fato de ser um livro mais prático do que teórico. Não é um livro em que o autor assenta as suas doutrinas, quais são os seus pressupostos, e sim os aplica a uma determinada situação. Eu estou falando de Sobre a Televisão, de Pierre Bourdieu. Esse é um livro que eu li em 2024, portanto já faz algum tempo. Para fazer este vídeo eu revisitei as minhas anotações e trouxe aqui alguns apontamentos interessantes sobre esse livro. A primeira pergunta mais evidente é de onde ele surgiu, por que ele surgiu. Esse livro resultou de um pedido do Collège de France, uma instituição da qual o Pierre Bourdieu era professor, e foi pedido a ele um texto, na verdade, uma conferência que ele deveria apresentar, que ficaria registrada nos arquivos da instituição, para formar um arquivo em vídeo também, até porque muitas vezes os cursos do Collège de France, eles não ficam gravados. Muitos cursos antigos, por exemplo, só são conhecidos, na maioria das vezes, pelos resumos que são publicados nos anuários, de modo que muitos professores notáveis do Collège de France de gerações anteriores não tiveram vídeos nem áudios das suas aulas. Então o colégio decidiu, para formar um arquivo de voz e vídeo dos professores, pedir a eles que fizessem essas palestras. E o Pierre Bourdieu fez uma palestra sobre a televisão. E talvez vocês me perguntem por que falar de televisão no momento em que essa mídia vive talvez o seu ocaso, seus dias de agonia, seus estertores. Hoje quase não se fala mais de televisão e talvez a gente discutir esse assunto pareça fora de moda. Mas fato é que as pessoas que hoje fazem conteúdo na internet, elas herdaram toda a sua técnica, toda a sua forma de enxergar a mídia, toda a sua forma de produzir vídeos, áudios, produzir livros, anúncios da televisão. Nós somos de uma geração, pelo menos quem tem mais de 30 anos, até quem tem menos, eu diria quem tem pelo menos uns 20 anos, ainda cresceu muito influenciado pela televisão, incorporou na internet muitos hábitos dessa forma de transmissão de dados, de informação. Então é interessante tratar da televisão muito pelo impacto que ela exerceu sobre nós, ainda que ela hoje seja uma mídia decadente, mas essa morte da televisão ela não é instantânea e se arrasta já por muito tempo, e eu penso que vai se arrastar ainda por uns bons anos. Trazer isso à tona é importante também pela essa persistência da televisão, por essa morte lenta, quase homeopática da televisão, porque é uma morte a conta-gotas. E também é interessante justamente pelo fato de que hoje na internet nós temos muitas formas da televisão repristinadas, renovadas, não no sentido de conteúdo, mas no sentido do conteúdo, mas tendo aquele formato sempre perpetuado. Vou reformular o que eu disse. A televisão ela transmitiu muito da forma de se fazer conteúdo para a internet. E muita gente hoje que atua, principalmente no marketing digital,
trabalha muito com as mesmas premissas da televisão. Por isso que é importante tratar desse tema, apesar do estado terminal em que as TVs hoje se encontram, com muitos canais fechando, muitas demissões. Mas quando você parte para a internet, você vê que a lógica ainda é a mesma. Não existe uma mudança de verdade. Existe uma abertura para a mudança, e a internet tem esse aspecto bastante positivo, que hoje talvez muitos pensadores não enfatizam por uma questão política, porque há um domínio na internet de setores de direita, e muita gente que é de esquerda não gosta de falar sobre esse potencial de disrupção, de descentralização da internet. Mas se você recuar um pouco mais no tempo, você vai ver que a literatura de esquerda falava sobre esse tema e até festejava isso. No episódio da Primavera Árabe, por exemplo, quantos não foram os entusiastas, quanto Manuel Castells, por exemplo, se tornou popular com a Sociedade em Rede. Então, essa visão ainda persiste, talvez, em alguns autores, mas hoje ela é silenciada, diria. Não silenciada, mas ela é deixada de lado em face de um prognóstico político negativo. E de um diagnóstico também de que a direita dominou a esquerda na internet e se apropriou desse meio de mídia e sabe trabalhá-lo melhor. Enfim, já falei demais, vamos aos meus apontamentos aqui. E o Bourdieu fala de uma frase famosa de Berkeley, que é um filósofo inglês. Na verdade, Berkeley era irlandês, ele é britânico. Na verdade, ele é do Reino Unido. E Berkeley tem uma frase que é o ser é ser percebido, que ele fala que é o esse est percipi. E nós vemos que a televisão perpetua muito essa forma de você existir a partir da sua aparição na televisão. E ele critica uma atitude de muitos intelectuais, que são aquelas pessoas que aparecem na televisão a todo tempo e que não fazem isso para transmitir uma mensagem, mas usam a televisão como uma ferramenta de manutenção da sua própria relevância, do seu próprio prestígio. E é interessante porque eles procuram sempre escrever livros numa periodicidade que permita a ele sempre estar presente na televisão. E ele diz: a televisão se tornou um espelho de Narciso. O intelectual aparece na televisão e ele ganha crédito por aparecer na televisão. E isso, o próprio Bourdieu vai falar mais para frente, é usado como uma ferramenta de burla ao sistema do campo intelectual. A televisão, de certa forma, promove certos autores, permite que eles ultrapassem a fila do mérito, digamos assim, dentro do mundo acadêmico. E esse seria também um problema da televisão. E muita gente tenta jogar aquele argumento: eu estou aparecendo na televisão porque eu quero atingir um público maior. E o próprio Bourdieu opõe a esse argumento a pergunta: mas o intelectual precisa falar para um público grande? Às vezes, muita gente tem esse desejo de falar para um público maior. Nós vemos isso nos próprios influenciadores. Às vezes o influenciador ele fala para um público restrito e o marqueteiro fala: você precisa falar para o povão. E você se pergunta: eu preciso falar para o povão? Eu tenho vocação para falar com o povão? Será que o povão vai entender a minha mensagem? No caso intelectual, adicionando uma camada: será que a minha ida à televisão vai contribuir para a minha missão de devolver aquilo que a sociedade me proporcionou? Ele cita também aquela frase do Edmund Husserl: nós somos os funcionários da humanidade. Uma frase que o Paul Feyerabend, por exemplo, descascou. Chamou até de um delírio naquela entrevista com o Rudiger Safransky. Inclusive eu tenho vontade de reagir a essa entrevista, trazê-la aqui, é porque está em alemão, mas eu vou ver. Acho que ela tem legendas ela tem uma versão que tem legenda em português. Eu vou ver se eu trago aqui no canal também. Eu tenho uma quedinha por Paul Feyerabend, um autor cujas memórias eu li, e eu tenho vontade de explorá-lo um pouco mais aqui no canal também e em outras plataformas. Mas ele diz: essa noção de ser funcionário da humanidade e de devolver aquilo que a sociedade proporcionou é muito importante, e aí da televisão às vezes não contribui. Na verdade, só atrapalha o intelectual na sua missão de devolver à sociedade aquilo que ela proporcionou.
a sua formação enquanto ser humano. E existe uma forma de controle da televisão que vai além do controle político, porque quando a gente pensa na televisão, a gente pensa naquele diretor que pede naquele político que pede a cabeça do jornalista, mas existe um controle que vem dos próprios jornalistas, que nada, existe um controle não só da intervenção dos políticos direta, da nomeação dos dirigentes alinhados, mas tem também uma autocensura do jornalista que não fala algo porque ele tem medo de ser demitido e perder a vaga, que é uma coisa que acontece até dentro da advocacia mesmo. Nós vemos que muitas pessoas têm medo de dizer certas coisas, de peitar certas práticas para não se queimar e não ter a oportunidade de trabalho mais. E essa autocensura ela é muito presente na televisão também, porque naquela época e hoje mais ainda, o jornalista quase não tem perspectiva de emprego dentro de uma empresa. Ele trabalha, mas se ele trabalha ele é precarizado. E a maioria das empresas hoje não contrata jornalista pela CLT, contrata por PJ. O jornalista ele é um empresário, ele não é mais um empregado. E ele vive sempre sob a ameaça da demissão. Então ele se impõe uma censura, ele se impõe um código de conduta, do qual ele às vezes nem se apercebe. E aqui Bourdieu introduz um conceito também que vai ser muito utilizado ao longo da obra dele, da violência simbólica, que é aquela violência que ocorre com a ajuda, com a cooperação daquela pessoa que sofre a violência. E a violência simbólica contribui para a dominação, porque ela é uma camada que se deposita no subconsciente das pessoas e se manifesta por meio dos hábitos dessas pessoas. Então aquele que é dominado, ele não é dominado somente pela violência, porque se a dominação fosse resumida à violência, seria mais simples de destruí-la. Mas todo um organismo que busca dominar, ele busca uma justificação para a sua dominação. E é daí que vem o exercício da violência simbólica. Todo dominador busca incutir no dominado a opinião de que quem é subjugado é inferior e quem subjuga é superior, que existe uma razão, seja uma razão biológica, uma razão política, uma razão de mérito, de inteligência. Existe aquela visão de que se eu sou dominante, se eu sou rico, se eu sou uma pessoa de prestígio na sociedade, significa que eu tenho qualidades naturalmente boas e você tem qualidades naturalmente ruins. E a pessoa que é dominada aceita isso e vive com essa informação no seu subconsciente, às vezes sem se dar conta, e trata certas coisas esdrúxulas como se fossem normais. E o papel da sociologia, segundo Bourdieu, é exatamente fazer um contraponto à violência simbólica, tornar a violência simbólica manifesta e contribuir para que as pessoas se livrem dessa violência simbólica, para que elas combatam essa violência. E a televisão ela é um elemento que contribui também para essa violência simbólica, incutindo determinados comportamentos, tornando as pessoas apáticas a determinadas situações, fazendo as pessoas normalizarem aquilo que na verdade não é normal. E às vezes essa perpetuação da violência simbólica, como o próprio Bourdieu diz, ela não se manifesta só no informar. Às vezes ela se manifesta no não informar, no não dizer, no preferir certos fatos a outros. E ele diz, os fatos da televisão são fatos ônibus. Quantas vezes você não viu aquela reportagem genérica da televisão falando sobre o tempo, falando sobre o trânsito, falando sobre a liquidação do final de ano? Reportagens que na verdade não contribuem para o esclarecimento das pessoas, mas são só uma forma de encher linguiça, de manter a programação cheia para cumprir aquele tempo determinado da atração. Então, se tem um jornal, você tem que ter um número X de reportagens. Às vezes você tem aquele número, mas falta um espaço de tempo. Você preenche aquilo ali com uma reportagem sobre um fato genérico, que não vai ter relevância nenhuma. E as pessoas não vão
se atentar para aquilo que é realmente importante. Às vezes um grande escândalo político se desenrola no fundo da cena, e na frente você tem fatos inúteis. Por quê? Porque há um interesse em não tornar aqueles fatos manifestos. E hoje, a nossa época é uma época em que esse mecanismo de você dizer algo e não dizer, de você ocultar algo que você não quer que seja comentado, é muito difundido. Porque, de certa forma, a maioria das informações estão na internet. Mas se você não chama atenção, se você não aponta o dedo e fala, essa informação está naquele lugar, se você não chama a atenção das pessoas, as pessoas passam por aquilo. E esse é um grande problema da televisão. A televisão seleciona. E talvez na época de Bush isso fosse mais forte. Porque tudo aquilo que a televisão não confere status de existência, tudo aquilo que a televisão não percebe, digamos assim, não existe. Não tem um estatuto, não é reconhecido. É quase como se fosse um não lugar. E quando a televisão reconhecia, significava que aquilo ali era algo existente. Porque o ser daquilo ali advinha exatamente do fato de que aquilo era percebido. E a televisão ela também tem um papel de dramatização. Porque a televisão ela vive da imagem. Isso é interessante porque o William Flusser trata muito essa questão das imagens técnicas. E a imagem ela não é só apresentada, ela é apresentada com texto. Isso é interessante, tem uma entrevista do Flusser que ele mostra o jornal e ele fala, ele aponta para o jornal e aponta para a manchete de um cara que foi morto. Tem a foto do cara com tiro e tem a manchete embaixo. E a manchete condiciona a manchete condiciona a leitura da imagem. E a televisão faz isso, melhor até do que o jornal. Porque na televisão o texto, ele às vezes nem é tão percebido pela parte consciente, mas ele é assimilado pela pessoa e a pessoa nem tem o trabalho talvez de questionar aquela informação, aceita aquilo e lê a imagem e enviesa a interpretação. A televisão tem isso demais. Às vezes você vê uma tragédia, um assassinato, e aquilo ali não é apreciado na sua dimensão verdadeira. Por quê? Porque há uma tendência a dramatizar. Eu falei aqui do vídeo eu falei aqui da Althusser, do episódio do assassinato da esposa dele. E de certa forma a televisão também teve um papel de dramatizar o assassinato do Althusser e de afastar as pessoas da discussão sobre feminicídio, da discussão sobre violência contra a mulher, porque era o assassinato do intelectual, era a referência a um filósofo que mata sua esposa, algo que na história da filosofia não é tão comum. Então essa forma de narrar, de espetacularizar, ela pesa muito sobre a televisão e enviesa a interpretação daquela pessoa que vai observar. E a gente vê isso até no Instagram mesmo. Você vê a pessoa posta uma foto, mas ela posta o story com a legenda. E a legenda condiciona o que você vai ver da imagem. Às vezes a pessoa posta a imagem, mas você, pelo texto que a pessoa postou, e às vezes até por outras informações que você já tem, você enviesa a sua leitura. E você não presta atenção de fato no que aquela imagem está comunicando. Então a TV ela tem essa visão de impor ideias. E isso é o que o Bourdieu vai retornar mais à frente. Mas a televisão ela é um meio de comunicação que impõe ideias. E de certa forma o marketing digital hoje também é uma imposição de ideias. Você não tem tanta liberdade assim para pensar. E na verdade o marqueteiro não quer que você pense. O marqueteiro quer que você compre. E pessoas que pensam não compram, porque comprar é uma ação. E quanto mais você pensa, mais você retarda o ato da compra, mais você se coloca objeções, mais você questiona a sua decisão. E isso no marketing é ruim, porque você precisa de decisões instantâneas. E essa é uma forma de agir que tanto hoje a internet quanto a televisão compartilham. Porque é algo, na verdade, da própria natureza do marketing, se você parar para pensar. E a televisão é um meio de comunicação submetido à lógica comercial. E quando a internet incorpora essa lógica do comercial no marketing digital, que transformou a internet num meio de acumulação de riqueza muito proeminente, você incorpora essa forma de impor ideias feitas.
não querer que as pessoas pensem. E a maioria dos influenciadores trabalha assim. Na verdade, a própria lógica da influência trabalha contra a formação do pensamento. Se parar para pensar que toda vez que você escolhe uma influência para acompanhar, aquele influência vai querer que você não pense, que você acompanhe o raciocínio dele. E às vezes isso é usado de uma forma perversa. É claro que o influenciador pode exercer um trabalho de divulgação cultural positivo, e muitas influências fazem isso de fato, mas às vezes quando você cede essa lógica marqueteira, você termina chamando a atenção menos para o conteúdo e mais para você, para a sua personalidade. E isso é algo com o qual quase todo mundo que produz conteúdo na internet flerta. Você fica entre um ego trip, chamar atenção para você de forma exagerada, e realmente divulgar aquele conteúdo, dizer a verdade e querer que as pessoas leiam os livros que você cita, vejam os vídeos que você traz, também se familiarizem com as referências que você aborda. É uma fronteira muito tênue e com a qual a maioria dos influenciadores não sabe lidar. Mas outra coisa também muito comum e que o marketing e a televisão herdaram é a busca pela exclusividade. As televisões têm essa obsessão, que é a obsessão do jornalismo, na verdade, pelo furo de reportagem, pelo fato mais atual, pela exclusividade. Só que essa obsessão pela exclusividade, ela termina enviesando a própria apuração dos fatos, porque os jornalistas acabam falando sobre as mesmas coisas, comentando as mesmas notícias. Porque se você não falar daquela notícia, você está ultrapassado, você não é mais atual. A gente vê aquela abundância de programas genéricos. Se você pegar um programa policial de uma emissora, quase todos são iguais. Até os apresentadores se parecem fisicamente. É uma coisa curiosa. Os apresentadores se parecem fisicamente. Os programas têm as pautas muito parecidas e comentam as mesmas notícias. É curioso porque você pensa, vou ler um jornal de uma orientação para pegar as notícias por um ângulo diferente, e vou ler outro jornal com orientação diversa para ter outras notícias. Mas quase todos os jornais falam sobre a mesma coisa. E assim na televisão também. Os noticiários falam quase todos sobre as mesmas matérias, sobre os mesmos assuntos. O que não surpreende, porque muitas notícias dos meios de comunicação vêm de agências de notícias. Então o cara compra a matéria da agência de notícia, vai vir aquele conteúdo que ele tem de reproduzir de forma fiel. Então você não tem tanta originalidade assim. Você termina tendo uma repetição de conteúdos. E você vê que não existe uma mudança. E no mercado digital também é assim. Você vê que os influenciadores falam mais ou menos as mesmas coisas. Então, quando estava na moda você falar de nomadismo digital, de liberdade geográfica, de você ter uma vida prazerosa, uma vida hedonista, os influenciadores todos pregavam hedonismo. Mas quando a moda voltou a ser ter uma família, a ser religioso, todo mundo começou a se converter, de uma hora para outra. Todo mundo começou a falar de mulher com tatuagem, todo mundo começou a falar de mulher com mais de 30 anos. São viradas que você vê no mercado que são interessantes do ponto de vista macro, porque não é só uma questão da pessoa que tomou aquela decisão, que foi convencida, mas às vezes a pessoa mudou porque ela precisa mudar para acompanhar o nicho, ela precisa mudar para não ser biodegradável, para não ter vida útil. Mas essa mudança, ela surte um pouco o efeito oposto, porque as pessoas desconfiam que aquilo ali é falso, que você na verdade leva uma vida dupla, que você tem hábitos que estão nos antípodas daquilo que você diz na rede social. E as pessoas, elas talvez não saibam formular essa contradição, ou talvez elas não tenham meios de demonstrá-la, mas elas vão e deixam de seguir, deixam de acompanhar, porque elas não querem mais ter aquele influenciador como referência. Então, o próprio Bourdieu fala aqui que a função do sociólogo é talvez trazer esses fatos que parecem ordinários para que eles sejam vistos na sua extraordinariedade. E a televisão,
ela faz o contrário, ela pega um fato que é extraordinário e ela o torna ordinário. Ela transforma o que deveria ser exceção numa regra. As pessoas normalizam determinadas atitudes. E o livro, a conferência prossegue falando exatamente isso, que reportar os acontecimentos implica uma construção social da realidade. E essa construção social implica uma mobilização ou uma desmobilização. Então você vê que muitas televisões têm um ponto de vista menos crítico ao governo, um ponto de vista que não conclama a mobilização e que prega o conformismo. Isso independentemente da corrente política. Não há uma tendência na televisão de criar guerra com o político que é presidente. Nós tivemos talvez uma exceção disso com o Bolsonaro, mas a tendência é sempre que a televisão fique distante e busque diplomacia com quem está no poder. Você não tem um noticiário crítico, um noticiário que vai de fato apresentar problemas de uma forma mais enfática. Se a apresentação de problemas é sempre numa perspectiva desmobilizadora, é sempre numa ocultação de tirar a atenção da causa do problema e chamar a atenção para o efeito. Então você tem uma matéria sobre aumento de preços, mas a matéria que fala sobre aumento de preços, ela não vai chamar a atenção para as causas do aumento de preços. Ela talvez dê uma explicação com um economista, por exemplo. Esse economista vai falar que foi um problema de safra, foi um problema de abastecimento, de distribuição. Vão ser sempre explicações que tiram a componente política, que buscam sempre a desmobilização e o conformismo, para aceitar aquilo ali como um fato consumado. A televisão faz muito esse papel de aceitar o fato consumado. E de certa forma, você vê que os influenciadores fazem isso também em alguma medida. Você aceita o fato consumado. Você vai receber uma coisa ruim e vai entender como isso é bom. O pessoal faz essa piada da Miriam Leitão, entenda como isso é bom. E a televisão tem muito isso, do entenda como isso é bom. Parece ruim, mas é algo bom. Então você paga mais impostos, mas isso é algo bom, você tem que entender por que é algo bom. A televisão faz muito isso, a mídia contribui muito para que essa normalização do anormal aconteça. E a televisão se uniformiza, os jornalistas se uniformizam, porque eles estão submetidos às mesmas pressões, aos mesmos anunciantes. Existe uma uniformidade nos anunciantes das televisões, nas mesmas pesquisas, né? O Ibope, ele fala aqui Audimat, que é como se fosse o Ibope da França. Ele fala Audimat aqui porque o Audimat é o instituto que mede a audiência das televisões na França. Mas isso é a tirania do Ibope na televisão. Existe uma tirania da audiência no meio digital. Todas as métricas, você sabe que existem várias métricas na televisão e na internet. E essas métricas, elas obrigam o influenciador muitas vezes a mudar de conteúdo, até a mudar de nicho, sem que ele de fato pondere se essa mudança de nicho condiz com a personalidade dele. Então existe esse elemento de uniformização da televisão, que também é gerado por outro fato, que é a leitura dos jornalistas pelos próprios jornalistas. O jornalista é o maior consumidor de jornal. E você vê, assistindo programas jornalísticos, no rádio, na televisão, na internet, você vê que o jornalista cita outro jornalista. Ele fala, eu li o artigo da fulana na Folha de São Paulo, no Globo. E aquilo ali embasa a opinião dela. Então ela vai sempre fazer remissão a um outro artigo de jornal, fazer remissão a outro programa de televisão. Existe uma circularidade de referências no meio televisivo, no meio jornalístico, que contribui também para essa falta de variação e para essa falta de liberdade, talvez, para que haja essa censura, porque é uma forma sutil de você policiar as opiniões. Você reduz o número de fontes que circulam e graças a essa redução você consegue ter uma ideia muito boa de quais são as opiniões que vão circular e quais não vão. E essa é uma forma de censura muito mais eficaz, porque ela conta com a colaboração das próprias pessoas que censuram. E ele fala aqui também dessa mentalidade do Audimat,
que é a mentalidade de Ibope, e há um foco no sucesso comercial imediato. Você vê que na internet há muito isso também. Então, se uma pessoa ela teve muita audiência utilizando uma determinada estratégia, eu vou lá e copio essa estratégia. Claro que isso funciona para os propósitos da internet, mas você vê que nem sempre essa estratégia casa com a sua forma de fazer conteúdo. Você vai lá, reproduz essa estratégia, e às vezes aquilo não condiz com a sua personalidade, às vezes aquilo não condiz com a sua situação. Você perde credibilidade, você perde prestígio por conta desse foco em estar agradando, em ser viral. Isso é um problema. E essa lógica comercial ela gera uma forma de legitimação. Então você às vezes tem pessoas que não são tão estudadas numa matéria, mas que são convidadas a escrever prefácios de livros. Eu até comentava isso com um seguidor numa live, o quanto às vezes o sucesso dessas pessoas faz com que elas sejam convidadas para prefaciar um livro. Algo sério, porque você vai prefaciar uma obra, supõe-se que você saiba muito sobre ela, que você vá adicionar algo interessante para que a pessoa leia. Você vai apresentar uma chave de leitura, vai ajudar a pessoa a entender o que está sendo proposto ali naquele livro. E na verdade essas pessoas não têm nada que acrescentar, elas simplesmente vão ali às vezes expor impressões que talvez sejam interessantes. Algumas impressões são positivas, são boas. Uma pessoa que tem impressões profundas ajudam o leitor a entender melhor o livro. Mas esse é um trabalho que precisa ser refinado pela própria leitura e também por um senso de observação, do qual a maioria desses influenciadores não é dotada. Então essa tirania de Ibope, da audiência, ela gera um bypass, digamos assim. Ela gera uma forma de manipulação do prestígio. E isso contradiz uma tendência das ciências sociais, uma tendência da literatura, uma tendência da arte, que é exatamente de contar com um certo insucesso comercial no início, um insucesso comercial no primeiro momento. Então, no imediato, essas obras não eram vendáveis, mas elas conseguiram criar o seu público graças a um trabalho de divulgação, a um trabalho de convencimento. Então, nós não podemos simplesmente sucumbir a essa lógica do sucesso comercial imediato. E talvez o grande foco dessa palestra de Bourdieu seja exatamente mostrar o quanto essa lógica da televisão de submissão à audiência, de submissão ao sucesso comercial imediato, de adesão a um programa de ideias feitas, seja prejudicial ao pensamento. Por quê? Porque essa é uma forma que não privilegia o tempo. E o tempo é um elemento importante na formação de uma ideia, na formação de uma teoria. Até na análise dos resultados práticos, você precisa de tempo para medir, você precisa de tempo para organizar, você precisa de tempo para refletir sobre aqueles dados e para a partir daí extrair algumas conclusões. Sem tempo você não consegue fazer isso. E a televisão, com esse desejo de atualidade, com esse senso de urgência que a televisão tem, ela não permite que você pense. Por isso que a televisão vai se apoiar nas ideias feitas, ela vai se apoiar naquele corpo de pessoas que é convidado a falar na televisão. Ela vai se apoiar num corpo de especialistas com os quais ela conta e que as pessoas adoram ironizar. Então você vai ter dentro do universo da televisão aquele comentarista de política, aquele comentarista de economia, que vai opinar sobre todos os assuntos de economia, todos os assuntos de política, todos os assuntos de história, todos os assuntos de geopolítica. Não existe uma variabilidade. Até nos esportes, vai ser sempre aquele comentarista de esportes que às vezes não torce para o seu time. Esse é um assunto mais chão, mas torna compreensível o que eu quero dizer. Você torce por um time, que não é um time do eixo São Paulo, você acompanha o noticiário esportivo, você vê aquele jornalista falando sobre o seu time e você percebe que aquilo ali é completamente descolado da realidade, porque a pessoa não conhece, ela não leu, ela não acompanha setoristas do time, ela não sabe nada, mas ela está ali porque ela é contratada pelo canal e o canal não pode ficar toda hora buscando um comentarista para falar sobre futebol. Ela tem que contar com aquele comentarista e aquele comentarista é quem vai falar, goste você disso ou não. Então a televisão
faz isso, ela opera nessa lógica de ideias feitas. E o pensamento precisa de tempo para desmontar ideias feitas. O pensamento ele precisa de tempo para digerir as ideias, para separar e depois juntar. Não basta simplesmente receber a ideia, você precisa de uma recepção. Essa recepção leva tempo. E a televisão, ela se move muito rápido de assuntos. Ela não é uma forma de mídia que permite a você, por exemplo, se manter num determinado tema até que você o entenda. A televisão uma hora está falando de assassinato, uma hora está falando do conteúdo mais gore possível, e 5 minutos depois ela pula para uma propaganda. Eu acho divertidíssimo na televisão. Na internet acontece também, e é às vezes curioso, porque você está assistindo uma coisa muito absurda e o cara para e vai fazer propaganda de sabão, vai fazer propaganda de eletrodoméstico, vai fazer propaganda de remédio para impotência sexual. No meio de um crime bárbaro, o sujeito tem que manter uma expressão triste e no instante seguinte ele muda para dar um sorriso. Eu sempre achei isso muito absurdo nos programas televisivos. E até sempre achei mais prudente que a televisão não pudesse ter anúncio dentro de jornal. Isso é uma coisa que aqui, por exemplo, existe. Jornal com anúncio. E isso contradiz muito o que é a ética jornalística. Porque, claro, a gente sabe que muitas matérias são pagas, a gente sabe que existem decisões de noticiar certos fatos. Claro, isso existe por conta dos anunciantes. Mas quando você coloca um anúncio dentro do jornal, fica escancarada essa tendência de mudar de assunto muito rápido que a televisão tem. Então, você não tem essa capacidade de refletir pela falta de tempo. E o apresentador, quando vai entrevistar alguém, ele não exerce o papel socrático. Ele não vai guiar a pessoa na busca da verdade. Ele não vai atuar ali para tornar as ideias da pessoa que ele entrevista mais claras. Não. Pelo contrário, ele vai fazer perguntas polêmicas. Ele vai fazer perguntas que às vezes não são pertinentes, mas que ele sabe que vai gerar clique. Você vê que as entrevistas hoje em dia na televisão são ruins porque os jornalistas são muito focados na polêmica e em aspectos superficiais da obra de alguém. Você vê isso com cantores, com compositores. Às vezes você que é fã teria perguntas mais interessantes para fazer, mas aquele jornalista que a televisão trouxe, aquele entrevistador que a televisão considera como o melhor, que faz parte da panelinha, ele vai lá e vai fazer perguntas ruins. E você que é espectador, que se lasque. Então, essa falta de originalidade e talvez de estímulo à reflexão é o que vai tornar a televisão algo às vezes tão monótono e de certa forma tão repetitivo, porque na televisão às vezes não importa as pessoas que estão trabalhando ali, porque o programa vai ter sempre aquele formato, vai ser sempre sobre aqueles mesmos assuntos. Então muda o apresentador, mas todos têm a mesma forma de falar, todos têm o mesmo estilo, todos têm o mesmo linguajar. Você não vê mudança. E você precisa, de certa forma, decifrar essa estrutura. E esse também é um propósito dessa palestra, decifrar a estrutura da televisão. E é curioso como ela se manifesta também no marketing digital, que a gente vive hoje, porque os influenciadores são genéricos. Você para pensar, existe o pessoal usa aqueles memes de Starter Pack, que são um monte de símbolos, né, de conjuntos de objetos que remetem a um determinado tipo de tribo da internet. E você vê que, de certa forma, as influenciadoras de uma determinada classe, elas têm uma forma de se vestir, elas têm um linguajar, elas têm aquelas unhas grandes, elas têm iPhone, elas têm aquelas tatuagens de leão, de borboleta, elas têm tatuagem de lobo, elas têm formas muito específicas de se portar e que, de certa forma, as tornam genéricas. É uma individualidade, como diria Zimmel, uma individualidade que é mais quantitativa do que qualitativa. Todo mundo se acha diferente, mas no fundo o que existe
O que existe é a igualdade, uma igualdade qualitativa grande. E você vê que na televisão isso é muito verdade. Não existe uma individualidade, porque tudo aquilo que é muito individual na televisão destoa. E o que destoa é ruim, porque as pessoas saem daquele torpor da televisão, daquele sono. As pessoas saem daquele estado hipnótico da televisão e talvez se sintam impelidas a mudar de canal ou a usar outro meio de mídia, né? Ou a ler um livro, ou a buscar uma determinada referência que não pertence àquele universo da televisão. Então, o objetivo é manter você preso ali. A televisão tem a mesma lógica do shopping center, você tem que ficar preso naquele universo. E tudo tem que obedecer àquele padrão. E o jornalismo, ele vai explicar aqui, ele é um campo. Então ele é um microcosmo, um espaço social que tem dominantes e dominados, tem relações de desigualdade. E há, dentro desse campo jornalístico, o desenrolar de várias lutas. Lutas pela conservação do estado de força atual e lutas pela transformação desse estado de forças. E a partir dessa posição das pessoas dentro do campo, é que nós vamos ter ideia daquilo que elas vão formular, daquilo que elas vão professar no seu dia a dia. E nós temos de entender o campo do jornalista. E essa explicação também é importante porque o jornalista ele vai falar a partir da perspectiva, como eu expliquei, de alguém que está no meio precarizado, alguém que lê somente os seus pares. Então, a partir dessa perspectiva, desse universo de ideias, é que você vai ver como o jornalista vai se expressar. E é muito interessante porque nós temos a percepção de que às vezes um veículo de mídia ele não muda muito as suas ideias, mas em razão das mudanças nos outros veículos, no campo em que ele se situa, ele muda de posição. Isso é algo interessante. Às vezes um veículo ele era de esquerda em uma determinada época, mas a partir da mudança do campo ele se torna um veículo de direita, às vezes até um veículo de extrema direita na visão de alguns. Embora eu não gosto muito desse termo extrema direita, mas ele se torna um veículo de extrema direita. E somente pelo deslocamento das forças do campo. É algo que às vezes a gente não percebe. E a nossa grande missão é a da grande missão do sociólogo, né? Olha eu aí sendo pretencioso. Mas a missão do sociólogo, a nossa missão, no caso por Bourdieu que diz, é nos livrar de duas ilusões. Que são a ilusão do nunca antes visto e a ilusão do sempre foi assim. Então entender aquilo que de fato é original, é inovador, e aquilo que na verdade é simplesmente uma obviedade, uma platitude. Então o jornalista, às vezes nesse afã de atualidade, ele pega um evento que aconteceu agora e ele trata esse evento como um divisor de águas. A gente tem muito isso nos analistas aqui na internet também. Pegar um evento e colocar aquilo como o começo da Terceira Guerra Mundial. Mas a pessoa não entende que aquele evento, às vezes, ele é simplesmente a reprodução de um determinado fenômeno. É um caso especial de uma espécie de fenômeno. E a pessoa não percebe isso, porque ela não tem cultura, não tem informação. E a partir dessa dificuldade de entender o que é original, o que é disruptivo, o que é de fato algo que gera uma brecha do que na verdade é somente algo ordinário, é que você tem um problema na formação das pessoas. É que você tem um problema porque as pessoas não pensam. E a partir dessa dificuldade de identificação é que você tem uma confusão que desmobiliza, que é exatamente o que a TV acaba produzindo nas pessoas, uma confusão e uma falta de prioridades. Então as pessoas elas transitam entre assuntos, transitam entre temas, sem na verdade entender se há uma relação entre eles e para onde esses temas apontam, por que eles surgem, o que é que está por trás deles, por que eles são importantes, digamos assim. Por que o importante é importante? Essa é uma pergunta que às vezes a gente não se faz. Por que certas coisas são prioritárias e outras não? E o que às vezes essas prioridades escondem? São perguntas sutis, mas que muitas vezes as pessoas na correria do dia a dia
sob o efeito de uma jornada excruciante, sob o efeito do estresse, elas não se colocam essas questões. E o papel do cientista social é exatamente de chamar a atenção para isso. E talvez de colocar aquilo que é normal no lugar do normal e o que é anormal, o que é extraordinário no lugar do que é extraordinário. E essa é uma tarefa curiosa. E a televisão busca, exatamente como ele vai dizer, a adequação das estruturas mentais do público. Então a televisão ela não vai ser nunca questionadora. A televisão ela vai sempre buscar aquilo que agrada ao público. Ela não vai ser contestadora. Nunca. A boa televisão ela é conformista por definição. Assim como a boa internet é conformista. Ela precisa agradar o público para poder se manter. Então o jornalista ele é, de certa forma, alguém que prega o conformismo. Ainda que ele se rotule como alguém revolucionário, mas o jornalista que está no mainstream, digamos assim, ele é um conformista. Ele é alguém que, muitas vezes guiado pela atualidade, não vai chamar a atenção das pessoas para coisas mais perenes. O jornalismo ele é algo feito para acabar, de certa forma. Todo jornalismo que é perene, ele é quase que um antijornalismo. Ele não pode ser algo voltado à perpetuidade, senão ele fica para trás. Ele perde exatamente essa capacidade de ser exclusivo, de ser original, que é o que a televisão tanto busca. Então, se você às vezes aposta em conteúdos mais perenes na sua rede social, você corre o risco de perder as grandes polêmicas e de perder os picos de engajamento que isso proporciona. Então, a televisão ela tem essa particularidade, mas que se esparrama também para a internet. E por que o campo jornalístico é tão especial? Por que é que Pierre Bourdieu dedicou essa conferência ao campo jornalístico? Porque o campo jornalístico ele tem o monopólio dos meios de ampla difusão. Voltando àquela frase de Berkeley lá do começo, o jornalista é quem talvez confere o ser, de certa forma. O jornalista é quase que um demiurgo no sentido platônico, porque é ele que produz a partir daquela primeira matéria, daquela substância, a Corrá que aparece lá no Timeu. É ele que é o demiurgo dessa realidade, é ele que produz essas formas que vão aparecer para as pessoas que consomem o conteúdo jornalístico. Então ele tem um poder sobre os meios de existir publicamente. E até por isso o jornalista, de certa forma, ele tem uma relação difícil com o intelectual. Porque o intelectual, ele, principalmente numa mentalidade mais recente, porque o intelectual na época do Oferta e Refúgio, por exemplo, tinha uma mentalidade mais intelectual público, mas o intelectual ele é alguém que atua no campo do perene. Ele é alguém que busca o foco, né? Deveria buscar o foco sobre a obra e não sobre a pessoa. O intelectual ele deveria talvez submergir na própria obra. E por isso também uma relação muito difícil entre biografia e obra, sobre autor e obra. Uma relação sempre conflituosa, porque o intelectual deveria se submergir na própria obra, deveria sumir na própria obra. Mas essa simbiose nem sempre é possível. E aspectos do intelectual aparecem e são importantes para entender as obras dele. Mas o jornalista ele é muito mais focado sobre a externalidade, sobre o eu, do que sobre a obra. Porque a obra do jornalista é uma obra que se destrói. O importante para o jornalista é aparecer, é que ele seja o mais importante. O que ele escreve, às vezes, não vai ter muita utilidade. Uma reportagem, a maioria delas vai desaparecer, vai ser inútil. Vai ser material de arquivo que você vai consultar se você quiser fazer uma pesquisa sobre isso. Mas o que vai aparecer de verdade, o que vai ser notado pelas pessoas é a figura do jornalista. Então o jornalista vai ter sempre uma certa desconfiança com relação ao intelectual. Principalmente porque o intelectual fala uma linguagem também fechada, uma linguagem hermética. O jornalista olha para isso e pensa, esse cara, ele se acha, ele é uma pessoa que não entende o povo. Eu que sou jornalista, que estou aqui ao lado do povo, entendo muito mais disso do que ele.
O jornalista ele vai ter essa visão, talvez, que ao mesmo tempo é uma visão de superioridade, por ser alguém mais próximo do povo e que o entenderia melhor, e uma relação de inferioridade, porque o jornalista não é capaz de produzir uma obra do nível do intelectual, uma obra que vai ser lida 2 dias depois de ter sido publicada. E essa relação é uma relação difícil, porque o intelectual depende do jornalista porque ele precisa de público, e o jornalista depende do intelectual porque ele precisa de prestígio. E isso que vai gerar essa relação promíscua entre jornalistas e intelectuais, que vai gerar essa relação de favorecimento de ambas as partes. Então a televisão ela tem essa tendência de oferecer algo de baixa qualidade para o público, e muitas vezes o jornalista ele vai ser pautado pela emissora em que ele está. E às vezes não é nem uma coisa explícita do diretor, uma coisa explícita do superior da emissora, e sim algo da própria visão da pessoa, do próprio comportamento dela, sabendo que está naquele veículo. Então ela vai chegar lá, ela sabe, estou no veículo tal, eu não vou poder escrever certas coisas, e a pessoa se policia para não escrever aquilo. Então há essa tendência a você, já no próprio ato de escrever, não emitir certas opiniões e deixar certos fatos em segundo plano. Também tem a questão das representações pejorativas do concorrente, também é algo muito comum. Acho que aí na nossa mídia talvez se manifeste muito com aquela briga de futebol masculino e futebol feminino, ou até nas competições, por exemplo, do futebol, você menospreza uma competição em favor de outra porque você tem os direitos dela, ou você falar que o concorrente ele é ruim, o programa da concorrência é ruim porque o apresentador tal tá lá e ele não é uma pessoa boa, o meu programa é melhor porque a minha emissora ela é mais fiel ao povo, digamos assim. E o sociólogo ele incomoda porque ele traz tudo isso à tona. Ele quebra essa cadeia de transmissão das ideias feitas, ele quebra essa cadeia de habitualidade, ele traz esse elemento de estranheza, ele faz com que a pessoa saia daquele fluxo de assistir programas, de comprar, de estar ali acompanhando, de estar preso àquela história. E o sociólogo puxa a pessoa para fora dessa história e obriga a pessoa a pensar sobre o que ela viu. E isso é algo incômodo. E então é uma questão que aparece muito quando você vai discutir sobre televisão, sobre marketing aqui também, porque as pessoas vivem dentro desse universo de acompanhar os stories do influenciador, de ficar ali preso naquilo como se fosse uma novela, e as pessoas não percebem que elas estão vivendo aquilo, mas de certa forma elas estão alienadas. Essa palavra é uma palavra que não aparece na palestra, mas é algo que decorre da própria leitura. As pessoas estão alienadas, e a televisão ela contribui sim para uma alienação, porque você de certa forma perde a posse sobre os seus pensamentos, perde a posse sobre a sua capacidade de reflexão. E muitas vezes a missão do sociólogo, Bourdieu falava para sociólogos, mas nós podemos falar a missão do intelectual seria de fato quebrar essa cadeia, interromper esse processo e de entender como ele funciona, e em última instância, e aí já é uma componente do próprio pensamento do Bourdieu, de intervir politicamente para que esse processo não decorra, ou melhor, não resulte em consequências negativas para a sociedade. E é exatamente isso. Então, a partir dessa consciência da posição de cada um dentro do campo, nós podemos entender quais são as forças que atuam sobre nós e o que é que nós temos dessas forças dentro do nosso subconsciente, e como é que nós fazemos para nos livrar dessas influências e de fato de intervir nelas. Como é que nós freamos essa tendência? Nós impedimos que ela se manifeste, que ela se atualize. É esse o papel do sociólogo. E essa
consciência do que nós podemos, do que nós não podemos fazer. Então, existe essa questão de que nós temos que ter consciência de onde nós estamos. E no caso do jornalismo, o jornalismo permite, como eu falei lá no começo, uma burla desse processo de mérito que existe dentro do campo intelectual. E esse é o grande problema, o cerne da questão para Bourdieu nesse livro. Os jornalistas, eles tornam os outros campos problemáticos, porque eles quebram essa dinâmica de avaliação, essa dinâmica de prestígio, de subida e descida, que em outros campos se dá pelo prestígio, acaba submetida à lógica comercial. E esse é um problema muito grave dos meios intelectuais, porque você termina consagrando pessoas que não merecem, pessoas cuja obra não traz contribuições, e você termina nivelando por baixo. Esse é o grande problema. Quando você se pauta pelo ibope, pelo sucesso comercial, você às vezes deixa de privilegiar pessoas que realmente têm talento, que mereceriam estar ali, para privilegiar outras pessoas sem tanto talento. E essas outras pessoas, elas são convidadas para dar aula, elas são convidadas para escrever prefácios, elas são convidadas para palestrar, elas se tornam referências naquele assunto, sem de fato ter pagado o preço, digamos assim, sem ter cumprido o requisito exigido em geral pelo campo acadêmico. A gente vê isso muito na própria crise dos diplomas hoje em dia, e o quanto muitas vezes você ter um diploma hoje é muito mais sinônimo de ser um precarizado do que ser alguém respeitado pela sociedade. Por quê? Porque há a visão do sucesso comercial. Se você não é rico, se você não faz sucesso, se você não é alguém de posses, você é desconsiderado. Se você não agrada ao povo, você é alguém inferior. Mas o que a gente vê, curiosamente, é o que ontem era odiado, hoje é amado. E muitas vezes o que a gente considerava ruim se torna moda. Então você vê, dando um exemplo ordinário, quantas pessoas não diziam, não posso vender conteúdo vitalício, e na Black Friday passada fizeram Black Friday de conteúdo vitalício. Você vê que são coisas que mudam de acordo com as necessidades comerciais. Isso dentro de um campo intelectual é algo problemático, porque você abandona uma noção de verdade, uma noção de universalidade, que embora a problemática ainda é importante, em favor de uma noção de sucesso comercial, que é algo relativista, mas não relativista talvez no sentido positivo do relativismo, mas relativista no sentido de algo que vai mudar a qualquer momento, ao sabor de tendências muito baixas, porque a televisão ela sempre nivela por baixo. E esse é o grande problema dela. E a grande questão é o que nós fazemos com esse conhecimento que nós adquirimos. Nós podemos usar esse conhecimento sobre como funciona o campo jornalístico para nos promover, e é o que muita gente faz. Usar isso para furar a fila, digamos assim. E algumas pessoas usam isso para intervenção política. Em última instância, a obra do Bourdieu é exatamente isso. É o combate a esses cavalos de Troia da vida intelectual, que são esses autores que entram, que são reverenciados e que na verdade não tem conteúdo nenhum. Eles só estão ali na verdade para consagrar uma visão do campo jornalístico, uma visão comercial, uma visão conformista. E eles são verdadeiros instrumentos de uma estrutura que busca se perpetuar. E o Bourdieu, de certa forma, defende uma postura até antipopular, porque ele diz: nós temos de ter a nossa torre de marfim. Nós temos de ter, de certa forma, aquela conduta que o pessoal fala que família, vou usar uma metáfora aqui bem chula, mas família pode brigar entre si, mas não pode deixar que os outros briguem com ela. E de certa forma o que ele propõe aqui é algo parecido com isso, claro que um pouco mais sofisticado, que os intelectuais precisam ter a sua torre de marfim, dentro da qual eles possam discutir, possam brigar, possam entrar em discussões muito vivas e até as vias de fato. Ele não fala vias de fato, é uma brincadeira evidentemente, mas eles podem ir a uma polêmica mais violenta, mas que do lado de fora
eles não deixam que fatores externos atrapalhem. E de certa forma é uma busca, talvez, como diria o Pontes de Miranda, do chamado quanto distópico, do quanto despótico zero, que o Pontes de Miranda falava que a ciência tinha. De certa forma, o quanto despótico zero da ciência é exatamente esse ponto em que você leva em consideração o conteúdo a partir dos critérios que você adotou e não fatores externos, e não a riqueza daquela pessoa, o sucesso comercial dela, a família, N outras possibilidades. A partir do momento em que você se fecha para isso e que você está focado na discussão e que você entre um acordo sobre o desacordo e que você parte de premissas comuns e você vai discutir dentro daquele universo, você consegue ter um progresso e, como ele próprio diz, um aumento da expansão da universalidade. Ou seja, é preciso em um certo momento que você seja restritivo, elitista tem um certo sentido, para que depois você consiga socializar aquela conquista, digamos assim. E isso aparece também em outro livro do Bourdieu, que é o último curso dele no Collège de France, que se chama Science de la Science et la Réflexivité, em que ele fala um pouco mais sobre filosofia da ciência no campo científico. É bem interessante esse curso também, talvez eu traga aqui no canal mais tarde. Mas é preciso que existe esse acordo entre as áreas de controvérsia e sobre os meios de resolução. Ou seja, você tem que ter regras do jogo que todo mundo compartilhe, e você precisa entender o que é que está em disputa. Essas duas dimensões são importantes para que você consiga ter uma discussão produtiva, que é o que não acontece. Eu até anotei aqui, é um exemplo daqueles vídeos de 30 contra 1. São vídeos em que você pega uma pessoa que é especialista para discutir com 30 que não são, e essas 30 pessoas, elas não têm informação para discutir sobre aquilo. Então elas vão ter dúvidas, elas vão ter inquietações que não pertencem ao mesmo universo daquela pessoa que é a suposta especialista. Então você vai ter um diálogo que às vezes está em níveis diferentes. Você não vai ter nada de produtivo ali, porque aquelas pessoas não estão na mesma página, digamos assim. E você gera, na verdade, muito ruído e pouca informação. Muito calor e pouca luz. Porque essas pessoas falam, mas elas estão falando em planos diferentes. Você vê isso muito no jornalismo. Às vezes você vai ter um debate na televisão, você tem dois interlocutores, mas um está em um nível e outro está no nível abaixo. Essa discussão não vai ser produtiva, porque ela vai ser ou uma aula em que o fulano vai ensinar aquilo para você, aí já não é um debate, é uma aula. Então a pessoa tem que ter a humildade de falar: olha, eu não sei, eu sou um leigo, não pertenço a esse campo, mas eu quero ser apresentado a ele, então por favor proporcione essa apresentação. Ou aquilo ali vai virar uma confrontação aberta, que é o que acontece na maioria das vezes. Você vai simplesmente reagir por reagir e não vai gerar nada de interessante, de instrutivo. Por isso que debates na internet são tão problemáticos. Isso também é algo que a televisão trouxe para a nossa forma de produzir conteúdo, que é esse conteúdo que foca na briga. É um conteúdo que foca na confrontação, porque o conflito arranca rabo, gera engajamento, gera audiência. É de novo essa mentalidade de Ibope presente. E essa é uma questão que na televisão aparece muito. E o Bourdieu, já para arrematar, ele vai defender essas condições de produção. O vocabulário de Bourdieu é bem marxista. Embora ele não seja provavelmente um autor que reivindique tanto a herança marxista, mas o vocabulário dele é um vocabulário influenciado sobremaneira por Marx. E ele vai dizer: é preciso defender as condições de produção essenciais ao progresso universal. E essa defesa das condições de produção é exatamente esse construir da Torre de Marfim, que ele diz, que no primeiro momento parece elitista, mas na verdade aquilo ali é um passo atrás, talvez, para dar um passo à frente. E a partir dessa construção das condições de produção, dessa constituição das condições de produção, é que você vai conseguir ter a generalização. Ou seja, é um passo depois.
Esse ir para o povo é um passo depois. A intervenção política, a comunicação com as massas é um passo depois de você ter entendido a situação intelectual. E é importante ter essa distinção entre os dois planos, que é algo que a televisão muitas vezes contribui para destruir, para esfacelar. Quando você perde essa noção, essa divisão entre os planos, você acaba se tornando popularesco, acaba se tornando talvez difusor da ignorância em vez de difusor do conhecimento. Então, quando você tem essa ordem bem clara, você consegue fazer com que mais pessoas se apropriem do progresso universal. Então você precisa ter essa noção do processo gradual de assimilação de uma ideia, porque, como ele próprio diz, quanto mais complexa é uma ideia, porque ela foi produzida em um universo autônomo, em um campo autônomo, mais difícil é a restituição, porque a partir daí você tem o papel de outras determinações sobre aquela ideia. Então é um processo que exige um determinado tempo de novo que a televisão não proporciona, e o intelectual precisa lutar pelo estabelecimento dessas condições de produção e subsequentemente pelo estabelecimento das condições de divulgação, e também que ele se aproprie desse meio de divulgação. Então, de certa forma, o que esse livro propõe não é exatamente que o intelectual se isole. É interessante porque a própria obra do Bourdieu é um percurso desse intelectual de um corte mais Lévi-Straussiano, de ser um intelectual que não intervém tanto, para o intelectual público, o intelectual que tem vários livros de intervenção política e que sai um pouco daquele universo de sociólogo, de um sociólogo de campo. Isso é algo interessante na obra do Bourdieu, dado o fato que ele detestava Sartre também. E Sartre era o símbolo desse intelectual total, dessa pessoa que em qualquer polêmica estava metido, escrevendo, assinando manifesto. Era aquela pessoa que toda hora estava na televisão, estava nos jornais, mas no caso dele. E isso é o que o Bourdieu, no começo da vida, acho que até a década de 80, ele era muito contrário a isso, muito reticente a essa participação. Mas que a partir da década de 90, eu diria que década de 80, segunda metade ali, depois que acontecem várias mortes de intelectuais, né? Não são relacionadas, não são produto de uma conspiração, mas é uma coincidência de mortes de intelectuais, de apagamentos que geram uma crise intelectual grande na França. E o Bourdieu se sente talvez nessa obrigação de intervir no debate público. E essa palestra termina talvez com uma grande exortação a que o intelectual se aproprie disso e que ele consiga ter os meios de difundir a sua ideia. Então, de certa forma, não é uma capitulação diante da televisão, não é um abandono desse meio, mas uma forma de influência que não seja uma contaminação. Então é preciso influenciar, mas influenciar talvez que seja influenciar de fora, em certo sentido, que seja uma tentativa de estabelecer uma mídia que tem um papel pedagógico, que tem um papel educativo, e a partir dessa influência externa você conseguiria mudar o interno. Então ele fala, impõe-se uma coligação com professores, sindicatos, associações com o objetivo de aumentar a qualidade da educação. Então essa influência ela seria uma influência própria mesmo do campo intelectual. Então seria uma influência que não se rebaixaria de certa forma, mas uma influência que, pela sua força, pela sua repercussão, ela atrairia a televisão para si. E essa é uma forma de pensar que é muito interessante, porque você não pode abandonar esse meio, porque ele é importante, mas é preciso agir nesse meio sem se deixar contaminar pelos vícios dele. E isso é algo muito, muito difícil aqui na internet, porque você quer produzir um conteúdo intelectual na internet, mas você vê que essas tendências elas são muito fortes. Até porque você vive numa condição em que, ao mesmo tempo que você quer produzir um conteúdo profundo, você tem que ganhar a vida.
E muita gente, nesse afã de ganhar a vida, acaba produzindo conteúdo ruim. Por quê? Porque precisa vender. E com isso ela se corrompe. Não se corrompe, não vou usar a palavra se corromper, porque eu acho que não é muito adequada, mas essa pessoa, ela perde a qualidade do seu conteúdo. Ela renuncia à qualidade em favor da quantidade. E você entender quando é que você está simplesmente provendo a sua subsistência e quando você está entrando nessa mentalidade de audiência da televisão, é algo muito difícil. E algo que às vezes a gente na prática não tem uma noção clara. Então, o grande objetivo desse livro talvez seja mostrar para as pessoas que é preciso fincar a posição, é preciso não capitular e sempre buscar, obviamente, a mudança cultural que precede a mudança política. Talvez seja essa a grande lição desse livro. Entender que o intelectual só vai atuar sobre a televisão, ele só vai mudar o que é a televisão ou o que é a mídia a partir de uma afirmação do papel dele de intelectual. E essa talvez seja a mensagem. E o jornalista, o papel dele vai ser, na verdade, de alguém que assimila aquilo que o intelectual diz e busca trazer a pessoa até o intelectual. E é algo interessante, porque esse livro não discute muito isso, talvez por ser um livro de um intelectual, mas nós teríamos de discutir talvez em que pé o jornalista se inseriria nisso. Eu acho que o livro ele talvez seja um pouco incompleto, porque o jornalista ele precisa ter um ideário ético bem estabelecido e ele às vezes teria que ser, na verdade, alguém consciente da sua posição inferior. Isso mexe muito com o ego. Eu acho que os jornalistas eles não gostam de pensar que eles são inferiores aos intelectuais. Eles querem se pensar sempre como iguais. Mas como o Bourdieu disse já numa outra passagem, o jornalista ele é alguém que tem uma missão diferente, porque ele está muito mais comprometido com a atualidade do que com a perenidade. E ele precisa, de certa forma, cumprir essa missão de atualidade. Mas como é que eu cumpro essa missão de atualidade sem que eu recaia nesses problemas de tirando da audiência? Isso é algo que o jornalista, estando dentro desse campo, ele tem uma grande dificuldade em reportar. Mas o jornalismo tem que servir talvez como uma ponte. E esse é o grande papel do jornalista. O jornalista ele é sempre a ponte entre o intelectual e a sociedade. Esse papel de ponte ele pode ser cumprido de uma forma muito bela, muito rica, mas a tendência hoje é que o jornalismo ele seja muitas vezes feito de uma forma que beneficie a mídia, que beneficie essa busca pela audiência desenfreada. Então o jornalista ele tem que participar daquilo que o intelectual oferece e ao mesmo tempo tornar aquilo ali acessível, que é uma missão sempre muito difícil, porque em que medida o próprio jornalista não teria de ser ele mesmo intelectual para participar dessa missão? É um pouco aquela discussão do filósofo e da história da filosofia. Um bom filósofo muitas vezes não é um historiador da filosofia muito justo, mas um bom historiador da filosofia ele precisa ter um certo quê de filósofo para apresentar aquela obra, entendê-la bem. Então, em que medida o jornalista não precisaria ser ele próprio intelectual para apresentar o que o intelectual oferece? E esse é um ponto médio cuja menção eu senti falta nesse livro. Mas o jornalista tem uma função importante nesse aspecto. E ele tem que colaborar, de certa forma, para conferir existência àquilo que realmente merece ter a sua existência difundida, ampliada. E essa é uma missão que, como eu disse, exige, em certa medida, que o próprio jornalista seja um intelectual. Enfim, um grande livro. Acho que todo mundo que se interessa por televisão, por sociologia, de massa, por
o estudo de mídia tem que ler esse livro, porque ele é interessante. Ainda que ele talvez não seja um livro que traga uma perspectiva interessante sobre o papel do jornalista, ele é um livro mais focado na sociologia, mas é uma grande obra e eu creio que vocês vão aprender muito com a leitura dela. Até o próximo vídeo, pessoal.